Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite fria, né? Na capital do estado do Rio Grande do Sul. Aqui em Canoas também, friozinho. Renato Marcília, grande fera da arbitragem, árbitro de Copa do Mundo, árbitro da FIFA, comentarista durante muitos anos da RBS e da Rede Globo, nos dá a honra da presença aqui. Daqui a pouco teremos também um outro grande sujeito que o Marcília conviveu bastante, José Evaristo Villa-Lobos, famoso Nobrinho, e também doutor Elvio Henrickson, que é gestor esportivo. Aliás, o Marcília, entre tantas atividades que tem na carreira, economista, jornalista, árbitro de futebol e tudo mais, também está fazendo aí um trabalho de aprimoramento nesses cursos de gestão esportiva e outros cursos mais. Vai nos contar um pouco disso tudo, vai nos falar sobre essas novas determinações, né? Porque as regras continuam as mesmas 17, né? E a 18ª, que é a do bom senso, e agora um bom senso múltiplo, né? Porque tem que ser bom senso do árbitro de cima e bom senso do árbitro de baixo. Então, essas coisas foram que mudaram, e nós vamos falar, sabatinar bastante o Renato Marcília ao longo do programa. Você participa para cá, o número já aparece na tela aí, o WhatsApp, e também você nos acompanha pelo Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck. Muito obrigado, a adesão é cada vez maior. Esse é um programa que tem 40 anos, Marcília, e nunca saiu do ar. Eu sempre tive esse cuidado quando comprei a marca do Edgar Schmidt, que, aliás, manda um abraço, está sempre nos assistindo na clínica, né? E eu tive sempre o cuidado de não tirar do ar. Mesmo quando eu fui apresentar na televisão o Balanço Geral na Record, e ali era uma programação nacional com alguma coisa local, mas sem os antigos programas. Aí eu coloquei no mesmo horário, na segunda-feira, na Rádio Guaíba. Aí virou um programa de rádio, o Cadeira Cativa, durante um período. Então, ele nunca saiu do ar durante 40 anos. E para nós é uma honra tê-lo aqui. Você já participou muitas vezes do Cadeira Cativa com o Edgar, comigo mesmo. E o Marcília é um cara que está sempre antenado, sempre bem informado, né? Seguido, a gente está ouvindo rádio, diz, olha, Marcília acabou de dizer que o juiz acertou. Quer dizer, ainda é uma referência mesmo tendo saído, no começo do ano agora, saiu da Globo, né? Exatamente. Foi 31 de dezembro. Trabalhou quantos anos na Globo? 20 anos. 20 anos, é bastante. 20 anos, só tem agradecimentos a fazer a Rede Globo. Foi um período maravilhoso, tudo tem seu ciclo na vida e eu devo muito à Globo. Você começou na RBS como comentarista de jogo, né? Comentarista de jogo depois da Copa do Mundo. Substituiu o Lauro, né? Exatamente, em 94, quando eu cheguei da Copa do Mundo, que eu apitei nos Estados Unidos. E ali eu fiquei até 2004 na RBS, mas já em 98 eu passei a ser chamado pela TV Globo para fazer jogos no Sport TV, só no Sport TV, não na Globo Aberta. E continuei paralelamente fazendo... Desculpa, eu estou um pouco gripado. Eu continuei fazendo Sport TV e RBS. Isso até 2004. Chegou em 2004, já a partir de 2000, eu comecei a fazer TV Globo. Aí ficou sobrecarregado. Aí eu fiquei sobrecarregado, e aí começava a não atender o interesse da RBS, tinha que dar prioridade para a Rede Globo, foi a exigência da Globo. A Copa do Mundo já eu fiz para a Rede Globo, em 2002. E aí, em 2004, como a situação não tinha mais como conciliar, eu tinha que optar. E aí, então, eu fiquei só na Rede Globo 2004 até 2018. Que o total deu 20 anos de TV Globo. E quantos anos apitou, Marcília? Porque você, quando largou, tá contando ainda só podia... o basquete ou só futebol? Pois é, você veio do basquete, né? E logo em seguida que saiu do basquete, apitou um tempo na Várzea, se não estou enganado. Exato. E logo em seguida... Muita gente pensa que eu fui árbitro da FIBA, árbitro internacional de basquete, apitei sul-americanos, apitei a final dos Jogos Pan-Americanos do Porto Rico, em 79, Cuba, Estados Unidos. E em 80 eu fiz o curso de árbitro de futebol, e aí muita gente pensa, não, pô, ele era árbitro internacional de basquete e já começou apitando futebol na Olímpico e Beira-Rio. Não. Campeonato Estadual de Amadores em Sapiranga, Morro Reuter, Dois Irmãos... Parobé. E com muita rivalidade, né? Porque naquela época era muito forte. Muito forte. O Campeonato Estadual de Amadores aqui no interior do Rio Grande do Sul era muito forte. Então foi ali que eu comecei. Várzea mesmo, Estadual de Amadores. Foi uma surpresa num Grenal que o Hofmeister teria tido uma sacada e disse, não, é esse moço que vai apitar. Foi.
Né? E eu me lembro que deu muita polêmica, pô, mas o Marcílio tá atropelando todo mundo na hierarquia e tal. Na realidade foi o seguinte, eu vinha apitando jogos da segunda divisão. Isso, eu lembro bem. Do campeonato estadual, já estava na segunda divisão, na Série B, digamos hoje Série B, segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Não é? E um outro jogo assim de clube da primeira, mas... Raro. Raríssimo, mas em clubes pequenos, digamos assim, né? E até que eu fui apitar um jogo da segunda divisão, eu me lembro muito bem, foi em Ijuí. E o jogo era o esportivo, era o Ijuí, né? O São Luís, contra a Associação Santo Ângelo. E aquilo ali era uma rivalidade, nossa. Os últimos jogos tinham dado briga, confusão todos, sempre. Lá ou aqui, apanhava aqui, batia aqui, apanhava lá e vice-versa, né? E aí eu fui escalado para esse jogo. Um troço interessante. Já foi com um terço no bolso. E aí, sabe um troço interessante? Como a minha carreira não estava se deslanchando e o pessoal do basquete, a CBB, a FIBA, queriam que eu voltasse para o basquete. E aí eu falei com a minha mulher ali, disse, olha, acho que eu vou apitar esse jogo, e na volta eu peço licença, vou voltar para o basquete, que eu sou árbitro internacional, eu volto para apitar Sul-Americano, Taça Brasil, naquele tempo eu jogava Marcel, Oscar, entende? Esse nível de jogador que eu apitava. E aí ela disse, tá, tudo bem, vai lá, faz teu jogo e volta. Aí eu fui, apitei esse jogo, não aconteceu nada no jogo. Sabe que jogo da confusão, tudo, aquele não aconteceu. E naquele jogo estava tendo uma reunião de vice-presidentes da Federação Gaúcha de Futebol com o presidente, que era o Rubens Hofmeister, saudoso Rubens Hofmeister, a quem eu devo muito. Eu adorava o Hofmeister. Eu também devo muito ao Hofmeister, porque eu era setorista da federação. Uhum. Na época tinha o plantão de estúdio, que era eu na época, fazia também federação, para fazer mais de uma função, para ficar o dia inteiro coçando, né? E o Hofmeister me deu muita barbada. E aí o Hofmeister terminou o jogo, daqui a pouco eu olho, bate na porta, o delegado da federação, olha, o presidente Hofmeister está entrando aqui. Eu digo, pô, já vou levar uma bronca? O que eu fiz de errado no jogo? Ninguém reclamou. Onde foi que eu errei? Onde é que eu errei, né? Aí ele entrou com os vice-presidentes, Peronde, que era o vice-presidente daquela região de Juí, e outros vice-presidentes. Ele foi lá, olha, muito prazer, parabéns. Só isso, tal. Os outros vice-presidentes me cumprimentaram e foram embora. Aí isso, foi lá, acho que para abril, mais ou menos. Aí 2 semanas depois... E o Barretão era o diretor de árbitros? Não, era o Nazarino Pinzon. Já era o Nazarino Pinzon. E aí, na semana seguinte, teve o jogo São Paulo de Rio Grande e Internacional, lá em Rio Grande. E me escalaram desse jogo, que já foi uma surpresa. Apitando o jogo de Grêmio Inter fora. Aí o basquete já estava esperando. Pois é, aí quando a coisa foi, disse, poxa, vou dar mais um tempinho. Fui para esse jogo internacional em São Paulo, não teve problema nenhum. Aí semana seguinte ia ter Grenal, tá bom. Nem passava pela minha cabeça que eu pudesse estar escalado em Grenal. Tinha uma dúzia na minha frente, né? Mais ou menos uma dúzia de pessoas na minha frente, de árbitros, colegas, para apitar esse jogo. E aí eu, surpreendentemente, saiu a escala, era eu o árbitro do Grenal. E aí fiquei sabendo que teria sido o presidente Hofmeister que na reunião, logo que eu vim de Rio Grande, o jogo foi domingo, e na segunda-feira, na reunião do presidente com os diretores, né? Bom, muito bem, agora vamos ver quem é o árbitro do Grenal. Aí o Nazarino deu uma série de árbitros. Olha, tem Silvio Oliveira, Mocelinho, Luiz Cunha Martins, Carlos Martins, né, que era os árbitros na época. E aí diz o Hofmeister, não. E esse rapaz aqui, que apitou lá em Rio Grande, apitou em Ijuí, esse Marcílio aqui. Ele deve ser esse tal de Marcílio aqui. Eu fiquei, não, mas esse é novo, ele veio do basquete agora, nós estamos preparando. Não tem nada de preparar. Bota ele no Grenal. Mas se queima. Se queima, ele volta para o basquete. Pronto, acaba com a carreira dele aqui no futebol e ele volta para apitar basquete. De surf, mas bem assim. E botaram na escala. E ali a minha carreira deslanchou. Foi um Grenal que terminou 3-1. Com o início do jogo eu botei o Renato Portaluppi para a rua.
Expulsei o Renato. Só isso, expulsou o maior ídolo do Grêmio. Ó, o doutor Elvio já está te cobrando essa conta 30 anos depois. O Nobrinho está aqui também conosco já. 86. 86. Até deixa eu agradecer o doutor Elvio, que foi o nosso Uber do Nobrinho, porque eu na verdade, me enrolei, né? Tinha que pegar o Marcílio e o Nobrinho. Eu disse, não vai dar tempo de pegar os dois. Aí, muito obrigado. Fizemos uma ginástica. Não, mas é que eu não podia atrasar porque eu tinha que abrir o programa. Aí, E o Renato, foi esperto. e o Renato que Renato. tem outros jogos dele, depois já no Flamengo e tal, e nos damos muito bem. Tem uma relação, ele te perdoou? Tem uma relação muito boa com o Renato. Quer ver? Vamos ver a foto aí. Vamos ver a foto que é do arquivo particular do Marcílio. Muito bem, Marcílio. Tem que expulsar mesmo. Tinha que expulsar, não? Tinha que foi justo. Tu lembra que foi justo? Eu estava nesse jogo, foi. Marquinhos Dallagnol, ali do Internacional, que hoje é médico, urologista do Hospital Sírio-Libanês. Não é Dallagnol, Dalólio. Dalólio é médico Dalólio. do Hospital Sírio-Libanês, São Paulo, estive com ele lá, oncologista na área de urologia. E aquele outro não é o Ademir Alcântara, o camisa 10? É o Ademir Alcântara. Não, tá vindo tem o Amarildo ali que está vindo, o centroavante, o China lá. Não, o Amarildo foi em 87 no Inter. Eu acho que aquele ali que está ali... A Luísa está ali também. Baidec, a Luísa. É o Luiz, o Baidec. O Nobrinho, o camisa 10 que está de frente do Inter ali, não é o Ademir Alcântara? Eu acho que é o Ademir Alcântara. Claro que é o sim. Ademir Alcântara. É o Ademir Alcântara. Que era bom. Mas o jogador. Rec, boa noite. Boa Deixa noite, eu boa contar noite. uma história ligeirinha. Uma vez eu dei uma sorte. O Marcílio já contou um pouco da carreira dele Sim. aqui, só para vocês pegarem todo o fio E da dali meada. a minha carreira deslanchou. Ele veio do basquete, Não, e eu- trabalhou na Várzea aqui. Eu quero dizer que eu sou fã do Marcília. O Marcília tinha uma coisa que eu considerava fundamental. Ele apitava em cima, cara. Eu estava uma vez num jogo em Venâncio Aires, num campo mesmo. E é impressionante, Rec. O Marcília apitava pela cara do jogador, pela intenção ele já via. Mas isso aí de arbitragem, Marcília. O seu Barreto era um homem durão, assim, mas era queridíssimo, né? Mas era um homem justo. Exatamente. Um homem justo. E eu dei uma sorte, um Grenal lá. Antes do jogo eu fui falar com ele. Me deram a missão entrevistar o árbitro depois do jogo. E eu entrei no vestiário, lá no Olímpico. Não, então tá, meu filho, tá combinado. Tá combinado. Marcília foi 2-2. Teve 4 jogadores expulsos. Batista, o Éder. E no outro dia, todo mundo, o que houve? Só que eu respondi no jornal, porque o juiz me disse. Eu botei o Rec pra rua, que o Rec me chamou disso. Botei ele pra rua, me chamou daquilo, ele pra rua, eu não abri por causa daquilo. Então foi uma coisa muito bacana, ele cumpriu, rapaz. Ele tremia, cara. Eu disse, agora esse homem não vai querer falar, né? Depois de todo, mas ele segurou e falou. O José Luiz Barreto. O seu Barreto tomou um soco do Daison Pontes. Não, do Adalberto Aquino. Acho que também. Também. Daison Pontes, eu me lembro. Não, eu acho que o Adalberto Aquino largou depois daquilo ali. Ele era preparador físico auxiliar do Grêmio, na época do Foguinho, em Pô, 76. olha, eu não conheço o Adalberto Aquino, mas ele deve ser grande, porque o seu É Barreto grande. era grande. É grande. O Adalberto Aquino tá tipo o Marcílio, assim, inteiraço. O Adalberto Aquino tem 70 anos, com aquela cara de guri. Né? E o Marcílio está me dizendo que tem 67 anos, tu acredita, não, velho? Não inteiro. parece. Tá inteiro. E outra, Rec, Estudando cara, ainda, veio me contando as histórias. Pra variar- Aí aqui, se há um bom exemplo, tá aqui, ó. Para variar, num jogo Inter e Juventude, que tudo acontece, e eu colorado, todo mundo sabe que eu sou colorado, e o Silvinho, aquele ponto esquerdo, chutou Marcílio. Cara, e a bola entrou por fora. E eu dou razão pro ar, tem gozado aquela bola dentro do gol, e a torcida do Inter levantou, e o Galas olhou para mim e eu fiz assim com o dedo. Estou revelando anos depois. Não foi, e ele anulou o gol. E aí eu pensei, ele nem deu bola um dia, ele me chamou, te devo uma. Não, mas eu vou contar uma aqui. Vou contar uma aqui, do Zé Carlos Oliveira. Sim. Zé Carlos Oliveira, internacional, jogando contra o Caxias, em Cidreira. O Pedro Rocha era o técnico, então é 96. Não é aquela do picolé do Grêmio que ele comeu, deve É, ser. logo em seguida ele foi para a rua. Mas aí é o seguinte, ele comeu na chegada, se incomodou, e depois... Que bobagem. Aí estou lá, Faridinho atrás da goleira, e eu pela Gaúcha e eu pela Guaíba. O Itamar, acho que extrapasou. Itamar ponteiro direito, que Que era chamavam um de loirinho, novo. fortezinho, Isso, é. chamavam de novo o Renato Portaluppi e tal, 96. Aí chuta uma bola completamente sem ângulo e bate na rede pelo lado de fora, mesma coisa. E até
Saiu, os caras furou a rede. Não furou a rede nada, não entrou isso aí. E o Zé Carlos correu pro meio do campo e eu me desesperei. Disse, não, ele não pode dar esse gol. E o Faridinho dizendo que era gol. Eu disse, mas tu tá louco, Faridinho? Eu tava aqui atrás da goleira, rapaz. Não, eu vi tudo. Tu tava mal posicionado, não foi gol. E aí se reuniu o árbitro reserva com o Zé Carlos Oliveira, estou dando os nomes, árbitro, bandeirinha da FIFA, disse, vou ferrar meu amigo Zé Carlos no azar. O Pedro Rocha depois queria dar em mim ele, o Figueroa, os jogadores do Internacional. Como é que vai anular o gol, rapaz? Eu disse, não, por fora não. E mesma coisa. E foi a única vez, olha que eu fiquei 20 anos E atrás da eu goleira. dou razão pro... Desculpa, É eu bravo. dou razão pro Marcília. É ruim pro árbitro. O cara tá ali apitando, tenso, quando olha aquela bola parada dentro do gol. Então eu vou te contar o que aconteceu comigo. Uma decisão de segunda divisão, Nossa. o Passo da Areia, o Passo Fundo, antigo Esporte Clube Passo Fundo e o São José. Nossa. E o São José jogava por um empate. Antigo clube que voltou a ser Passo Fundo depois, né? É. Hoje é Passo Fundo de novo. Jogava o Darcy Munique no Passo Zagueiro. Fundo. Já tinha voltado. Né? Tinha voltado do Cruzeiro. Já, do Cruzeiro, do Darcy De Belo Munique. Horizonte. Era um time forte. E no São José tinha um zagueirão, gente fina, uma moça, mas tinha uns pés, parecia raiz de jabuticabeira, as pernas desse tamanho. 45. O Jairo, lembra? Jairão? Nossa, o Jairo é uma figura humana maravilhosa. Paulo Sérgio Pinto chamava de cavalo da vovó Donaldo. Olha, mas era uma figura humana maravilhosa. E aí, 30 do... Sabia que o Jairão depois virou centroavante na Várzea, né? Sim, mas jogou até quase 50 É, anos. e metia gol. Preparo físico. E o... São José e Passo Fundo. Não, o Passo Fundo jogava pelo empate. Perdão, tinha ganho o primeiro jogo de 1-0. E o jogo estava 0-0. 37, 38 do segundo tempo. O Ponteirinho de São José entra. Olhando do pavilhão social à esquerda. Podia ser o Arley. Entrou pela esquerda. O Arley voltou pro São José, Entrou né? pela esquerda e chutou. Também. Lá dentro. E eu corri pro meio do campo. Fazer o quê? Deu gol. Gol. E a torcida do São José levantou toda. São José aqui é classificado para a primeira divisão. Quando eu corro, sabe aquela sensação que tu fez E besteira? o São José não subia nunca. Não, tu sabe aquela sensação Sim, que tu né? fez bobagem? Que é a reação desproporcional do jogador. Não é a reação de reclamação normal. É uma reação que tu sente que Sim. é a dor da injustiça. É que eu chamo a dor da injustiça. O time do Passo Fundo veio atrás de mim, fila indiana, correndo. Conforme eu corria para o meio do campo, eles iam todos, os 11 atrás de mim. Eu digo, não pode ser. Alguma coisa houve de errado. Quando eu olhei, E o Bandeirinha. Te Quando eu ajudou? olhei- Eu ia perguntar, e bandeirinha? eu falei, pô, a minha dupla de bandeira era boa também, né? Era Justiniano Goulart e Dorival Prates. Falecido Dorival Prates. Eu O vi uma história Justiniano, com o Dorival Prates sensacional. o Justiniano na social e o Dorival, para onde enxergava melhor até o lance. Sim. Mas o lance não era dele, porque ele estava Sim, atendendo sim. o ataque do Passo Fundo. E no lance, no outro lado, o Dorival Prates. Só que era no lado contrário de onde a bola teria entrado. Também estava ruim para ele ver. Mas ele ficou parado, ele não correu para o meio do campo. É Não, aquela sim. tradicional... Sim. Sinalizou. Sinalizando, olha... Paradinho. E olhava para mim e não fazia nada. Eu ficava assim, né? O cara de paisagem, como querer dizer? Quer dar o gol, dá, o problema é teu. Eu tô paradinho aqui, eu não corri. Olhar de paisagem. Nada. Olhei para o Justiniano Goulart, com a bandeirinha na frente, ele escondeu a bandeira assim, fazia assim com o dedo. Não foi. Não foi. Do outro lado. Lá do outro lado, mas no lado que a bola tinha entrado. Aí eu fui lá, vou lá ver. E realmente, junto à trave, tinha um rombo na rede. Sim. Mas quem é que me garante que essa bola Pois já não passou entre o goleiro e a trave. não passou? E aí o João Bosco Vaz estava atrás do gol E te salvou. e me disse, Marcília, Não foi. não foi, por trás. Eu digo, pô, o Bandeira está dizendo que não, o Dorival não corre no meio do campo, o Justiniano faz assim para mim. E o repórter atrás Que disse não que foi. não foi gol. Eu digo, Era o VAR da época. não foi. Era o VAR. Não foi, era o VAR da época. Não, nós éramos todos amigos, ó. Como é que tu vai querer ferrar o Marcílio? Aí era Era troco. Então vamos lá que é tiro de meta, cara. Estou para fora. E aí o jogador José queria te Tiro de matar. meta. Não, sabe? Daí veio
O Jairo. Aí que vem a história. Agora que vem a história. Só o Jairão. O Jairão Aí, com 2 metros. aí vem aí o Jairão chega com a bola embaixo do braço, caminhando em minha direção. Barbaridade. Eu digo, bom, 2 que vão encerrar a carreira. Ele que vai me dar um soco, vai me desmanchar aqui. Acabou. E ele que vai ser eliminado do futebol. Por ter me quebrado meus dentes todos. Aí ele parou, ele babava assim, né? Do lado da boca. Deus assim, do né? livro. Babava, olhou para mim, respirou fundo e olhando, nossa senhora, ele olhou para mim, tudo bem, professor. Não foi pênalti. Mas então, no mínimo, é escanteio para nós. Eu disse, fechado. Da bola para cá, escanteio. Tinha homem desse tamanho na minha frente. Ele queria pelo menos escanteio, pô. Claro que a bola era tiro de meta, né? Mas ele diz, olha... Ficou barato para voltar atrás. Claro, né? Ele queria uma compensação. Ele disse, tudo bem. Viu como eles negociavam? Ficou barato. Não foi pênalti. Quando ele disse, no mínimo é escanteio para nós, pô, negócio fechado, pô. Troquei um gol, troquei um soco na cara por um escanteio. Vai ter negócio para mim, né, pô? Bate o escanteio lá e acabou, Eu pô. prometo que... Só para terminar, o jogo terminou 0-0 e o Gaúcho se classificou para a primeira divisão, subiu para a primeira divisão. Aconteceu uma comigo com o Dorival Prates. Eu ia brigar com ele? Claro que não. Não é tiro de meta. meta. Tem a menor chance. Deixa assim. Pô. Aí é o seguinte, estamos fazendo um jogo em Caxias, acho. Eu, Vianney Carlet, Haroldo de Souza, sei lá, falecido Vianney, né? Todo mundo falecido, que eu vou citar, o Dorival Prates também já era falecido. E o Vianney dando-lhe um pau no bandeirinha. Mas um pau, o falecido, né? O Justiniano de um lado, o Dorival Prates do outro. Era automático, né? Eu disse, ô, Vianney, é o Dorival Prates, esse que corre lá do outro lado, não acerta um lance de impedimento. Eu disse, ô, Vianney, vou te dizer uma coisa. Dorival Prates só se estiver do outro lado do mundo, né? Porque ele morreu faz um mês em Picada Café e tu tá dando um pau no falecido, Vianney. Não dá. Quem é o bandeirinha que está lá do outro lado? Agora eu vou te dar o bandeirinha. E dei o bandeirinha, não me lembro se era o Zé Causa, alguém. Desses veteranos. O Vianney, pô, a terceira vez que ele deu um pau no falecido, eu vou ter que falar. Ah, não. Esse Dorival Prates não acerta uma, esse bandeirinha que corre do outro lado, errou mais que o impedimento. Do outro lado do mundo. Só trabalhava na Zero Hora, o também falecido querido amigo Nico Noronha. Pois é, que fez uma matéria. Careca cabeludo, lembra que nós sobre o Balalo. Bom jogador de futebol. Dizendo que o Balalo... O Nico? Nico. Jogava bola? Jogava bola. Que o Balalo era... Como é que chama quando não tem... Órfão, né? Quando não tem pai e mãe. E aí daqui a pouco toca um telefone e eu atendi. Aqui é o pai do Balalo, seu Antônio, não sei o quê. Aí o Nico achou que era gozação. Não, não é gozação. É o cara... E o Nico contando, olha, seu Noronha, eu sou sem vergonha tudo, mas eu tô vivo, viu? Eu não morri ainda. Esse negócio de dizer que a pessoa tá morta tem que ter um cuidado. Tem que ter um cuidado. Uma vez mataram aquele César que fez o gol do Grêmio na Libertadores. Tu lembra o que eu fiz com a... Tem vários. Foi, né? Tu lembra o que eu fiz com a RBS? Não. A Zero Hora botou que o César tinha morrido. E eu liguei pro César à noite no plantão esportivo. Disse, fala, falecido. Me mataram aí, né? Aí teve uma, agora teve uma que fala, foi... falecido. Teve uma, eu estava já na Rádio Gaúcha, sala de redação. E aí saiu a notícia, o garoto novo lá na Caldajuna, no Correio do Povo, colocou assim, Grêmio acertado com Admildo de Chirol. Lembra dessa história? Sim, lembro. E o Admildo tinha morrido já. Chamada. Chamada na contracapa. Eu trabalhava no Correio do Povo, no Abril também. E saiu isso aí. Quando saiu a manchete, eu disse, meu Deus. E na época o Grêmio... Não, eu não trabalhava no Correio do Povo, não. Eu trabalhava na Rádio Correio. Não nesse plano, né? O Grêmio... Admildo Chirol. Desculpa a minha gripe. Eu botei a mão na cabeça e disse, mas o que é isso? Acho que alguém disse e o cara... Botou, foi o estagiário. É sempre no estagiário. Bota no estagiário, tem problema. E o Grêmio, na época, estava numa draga, perdia para todo mundo. Estava uma confusão com direção, com o jogador. Sabe aqueles altos e baixos? Um dia o Grêmio, um dia o Inter e tal. O Grêmio estava numa draga. E saiu... Admildo Chirol ia vir para o Grêmio. Aí abre sala de redação, conversa só. E eu com o Correio do Povo na frente, o professor, o Rui Carlos Osser. Quando o Rui viu, ele fez assim. Claro, vocês não estão vendo, não tinha televisão na época, o programa era só rádio, hoje já passa. Então. Aí ele fazia assim para mim. Não, eu disse, não, deixa eu ver. Aí eu disse que o professor, uma notícia aqui é o seguinte,
em virtude da situação do Grêmio, estava atrasando o salário naquela época, não. Em virtude da situação do Grêmio, o Ademir de Tirol disse que não vem trabalhar no Grêmio nem morto. Ainda saiu por uma... Mas essas histórias... A gente briga aqui, a gente pode falar de todo mundo, porque afinal de contas... Não tem problema. bem, não, são todos... Aqui não tem tabu. O Balalo está trabalhando no restaurante todo no centro de Caxias. Caxias, né? Ajuda a servir. Eu entrevistei o Balalo. Eu vi a entrevista. E até entrevistei ele, chamei ele num canto lá no restaurante, fiz o velho repórter, né? Era uma... te digo mais, nesse Grenal aí que eu coloquei o Renato para fora, a dupla, o Internacional, o Grêmio saiu ganhando de 1-0 com 3 minutos, gol do Renato. 3 minutos. Ele tinha sido cortado da seleção. Não foi o Galvão, o Vita e o... Ele, e o Ayrton que fizeram os gols? Não. Balalo. Ayrton, Balalo e o Vita. Eu acho que o Vita. O Ayrton, a meio de campo então era acho que Balalo. aquele cara ali não é o... Não, o 10 era o Alcântara, assim. Acho que era. Eu acho que era. O Galvão e o Renato tinham sido cortados pelo Tele Santana, da seleção, lembra? Sim. O Renato, aquela confusão, e o Galvão foi cortado naturalmente. Depois, machucou, o Galvão voltou. E eles voltaram uma semana antes e jogaram no Grenal, naquele Grenal que lotou o Estádio Olímpico. Esse que eu expulsei o Renato. Mas E era começo do jogo, né? Sim. Era começo do jogo. Então, não sei com se o tu era Robertinho, o árbitro. né? Foi uma loucura com o Robertinho. Ele empurrou Quando o Robertinho. não foi tu que captasse a final de 82, 2-0, 2 gols do Geraldão? Não, 82 não. Porque eu me lembro... 82 eu estava apitando Picada Café Alguém e Nova expulsou Rádio o Renato também. Não foi o Carlos Carlos Martins. Então foi o Carlos Martins, Martins, isso mesmo. Foi o Carlos Martins. Foi o Carlos Martins. Sérgio da Rosa Martins. Mas eu comecei a trabalhar em 85. E esse Grenal estava fazendo torcida, com certeza. Ou estava no plantão esportivo, esse que o Marcília botou. E eu me lembro que esse Grenal, te digo a data, porque foi no Dia das Mães, e entrevistaram a minha mãe, inclusive. Antes de ir para o jogo, foi 8 de maio. Pode olhar, deve ter sido 8 de maio de 86. Foi tua mãe ou teu pai que morreu nos anos 80? Foi meu pai. Teu pai. A mãe vive. Tem Sabe que uma guria... Tem 98, eu estava escalado num jogo decisivo. Foi decisivo para o Grêmio, porque o Grêmio ia cair para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho, que era Glória e Grêmio lá em Vacaria. Jogava o Edinho na zaga do Grêmio. Eu vou te contar. E na noite anterior, o jogo foi de noite, foi numa quarta-feira, acho, na quarta-feira da noite. E na quarta de madrugada, o meu pai faleceu. E aí eu liguei para o Nestor Ludwig e avisei que não podia ir. O Silvio Oliveira foi escalado e até fez um minuto de silêncio naquele jogo. Eu me lembro disso, sabe por quê? Foi o pai que faleceu. A Rosane Thomas. Foi 89, digo mais, 89 isso. 89, né? Eu acho por aí. Foi. Anos 80. Meu pai faleceu 13 de junho de 89. Aí o seguinte, foi isso aí. Rosane Thomas trabalhava na redação da Rádio Guaíba e eu estava dando-lhe pau no Marcílio, não sei por que motivo. E aí ela me liga, interpretando ser a irmã do Renato Marcílio. Tinha morrido o pai do Renato Marcílio. Meu pai morreu também desgostoso contigo e tal. E eu era um jovem, assustado. Não, mas não tô com essa bola toda. Né? E ela, olha as brincadeiras que se fazem em redação de jornal. Diz, não me deixa assustado e tal. E eu fui para o jogo com esse troço na cabeça. Eu disse, meu Deus do céu, será que... E ela se passando pela irmã do Renato Marcília, chorando para me deixar... Se fazendo passar pela minha irmã, né? Que não era mesmo. Se fazendo passar pela minha irmã. Se fazendo, claro. Te digo agora a data, então. Não, Rosane, depois eu descobri com o tempo que era a Rosane Thomas. Aí antes do jogo começar, para me deixarem mais calmo, foi uma brincadeira que a Rosane fez contigo e tal. Não leva isso pro ar. Não leva isso pro ar. Te digo a data, 13 de junho de 89. Eu não Foi sei quando se meu pai faleceu. eu não sei se estava ameaçado o rebaixamento ou seria o Grêmio ia disputar um torneio da morte para ser rebaixado. 89 o Grêmio jogou em Vacaria. Contra o Vacaria. O Glória. Contra o Glória. Não, eu né? acho. Não, ela foi o Carlos Martins que apitou. Acho que foi o Silvio Oliveira que Não, esse jogo. foi o Carlos Martins, sabe por que eu me lembro? Como se fosse hoje. O Dalton Menezes entrando em câmara lenta. E o Carlos Martins dizendo, mas aqui, ó, Dalton. Não, foi o Silvio Oliveira fez um minuto de silêncio pro pai, eu me lembro. Não, mas não foi, então, mas não é o mesmo jogo. Onde é que foi? Tu ia apitar em Vacaria? Era Vacaria. 13 de junho de 89. Foi Vacaria. o dia que meu pai faleceu. Eu sou capaz de apostar que é o Carlos Martins. Pega a produção aí. É o Carlos Martins.
Não tenha dúvida. Grêmio, Glória de Vacaria e Grêmio, Eu em tava 13 lá. de junho de 89. Eu estava lá, fiz o presidente Odoni chorar. Se eu não estou enganado, 3-0 pro Grêmio, gol de... O Edinho jogava no Grêmio. O Edinho jogava. Não, O ali Jandir. Não, Eu acho que o Cláudio Duarte era o não, técnico. estrearam 4 jogadores no Eu acho que o Grêmio. Jandir era um, né? Não, Jandir sim. Eu entendi Jurandir. Jandir sim. Edinho. Jandir, Lino, Elcio, lateral esquerdo, e o Edinho. E o jogo cabeça de formiga, o Almir, fez furor para cima do Francisco, e até Exatamente. hoje tem essas histórias do O Almir Francisco. era o irmão do Tonho, é isso? Não, o Almir, O cabeça Almir, de que- formiga. Aquele Ponteirinho. Sei. Depois foi pro Santos. Ele odiava, Eu acho ele que chamava esse ele é de o cabeça jogo de que nós formiga. estamos falando. É. Foi 3-0 pro Grêmio Mas e ele escapou de ir O pro... Marcílio está lembrando que o jogo era pro torneio da morte, que aí sim podia resolver. Mas era em Vacaria, tu tem certeza? O jogo é de Vacaria. Jogo de Vacaria. 89, eu estava lá. Era. Até porque os caras de Lagoa Vermelha me xingavam, diziam, eu sei o teu time, não sei o quê. E aquele jogo era E o emblemático. Internacional, uma E eu fiz vez- o Quase não tem rivalidade, né? É, Vacaria e... Lagoa Eu Vermelha. não sei se o Aí o presidente fez um... o árbitro. Agora tu vai... O Internacional também teve um jogo em Vacaria que o Muricy era o treinador, que se perdesse estava fora do campeonato. Não, Muricy- E saiu perdendo 1-0 o gol desse que é auxiliar do Brasil, do Gustavo, o Papa. E aí o Internacional ganhou de 3-1. Quando o Muricy era técnico... Então não sei quem era o árbitro, não me lembro. Não, Mas- parei. Onde? Vacaria? Vacaria. Não, Vacaria era o Leonardo, era o Gaciba. Leonardo Gaciba era o juiz daquele Sim, jogo. deu um pênalti fora da área no Rodrigo Paulista. Mas eu não me lembro, Foi, não? sinceramente. Claro. Tá, mas eu me lembro do gol do... Aquela do- força do- que eles davam os árbitros para a dupla Grenal. Aí esse aqui, fora da área, o Gaciba, um grande árbitro, foi 4 anos seguidos o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro, né? Apitava bem, mas deu um pênalti fora da área. Eu já não- Agora com o VAR já estaria resolvido o problema. Agora deixa eu ouvir a opinião do mestre. É Eu isso dou aí. a minha, eu quero a tua. Eu acho que o VAR é uma coisa muito boa. Eu fico surpreso até das pessoas estarem falando mal. Eu vou falar com muita propriedade. Sim. Está 1-0 para o Fluminense contra o Cruzeiro. Não vou dizer com propriedade, que seria muita ousadia, né? Eu vou falar com Mas é a propriedade. tranquilidade de quem a vida inteira foi contra a utilização de recursos eletrônicos. Sim. Eu me lembro depois da Copa do Mundo de 94, que eu apitei, e foi a primeira que tinha 18, 20 câmeras, tudo quanto é lado, e começaram a aparecer os erros Sim. de arbitragem. Os erros sempre aconteceram. O Armando Marques sempre disse, se tivesse televisão na minha época, eu não tinha sido o árbitro que eu fui. Claro, não tinha, ninguém viu o que ele fazia. Ninguém viu. Ia ver depois do filme V8, na terça-feira, na quarta. E em 94 começou a ver essa, digamos assim... Tecnologia. E eu encontrei com o Dr. João Avelange, lá na Copa, depois, um dia ou 2 antes da final, do Brasil e Itália, e eu falei, Dr. João, vou falar com ele, a FIFA não pensa em colocar a tecnologia à disposição da arbitragem? Ele passou a mão no meu ombro, aquele jeito dele, disse, meu filho, aquela maneira que o Dr. João falava, meu filho, tu volta para Porto Alegre agora e apita um Grenal decisivo. Aí 3 impedimentos define pela televisão, 2 pênaltis que tu marca errado, tu vai lá e volta atrás porque a televisão viu que não foi. Um gol que a bola entra ou não entra, tu decide pela televisão. Perfeito. Termina o jogo, meia dúzia de torcedores do Grêmio Internacional sentam em volta de uma mesa de bar para tomar cerveja, e eles vão discutir o quê? Era a ideia da FIFA, de que a discussão alimenta o futebol. Isso prevaleceu durante muitos anos. Para mim, quando o Dr. João Avelange foi presidente, não se tocava nesse assunto. Ele não admitia tocar nesse assunto. Com o Blatter também ficou mais ou menos na mesma linha, até que aconteceu um episódio que foi ali o ponto de inflexão. 2010, Alemanha e Inglaterra. Alemanha e Inglaterra, o Jorge Larrionda do Uruguai apitando, o jogo estava 2-0 para a Alemanha, o Guerra, foi o Lampard ou o Guerra, não me lembro, estou a bola de fora da área, a bola pega no travessão e cai quase meio metro dentro do gol. Eu me lembro. Foi Lembrado? muito gol, né? Foi muito gol. É. E o jogo sai, o bandeirinha fica parado, Larrionda não dá o gol, e ali ia ser 2-1, era outro jogo, ia virar 2-1. Virou 2-0, terminou 4-1 para a Alemanha. E ali
O Blatter deu uma entrevista dizendo que iam começar a pensar no assunto. 2010. Para 2014, não deu tempo de testar toda a tecnologia. Chegou um ponto o seguinte, o volume de dinheiro que se envolve no futebol é tamanho que eu me rendi. Nas grandes competições, não há por que você não colocar a tecnologia. Porque eu sempre defendi o seguinte, a uniformidade das regras e a universalidade são as pilastras mestras do futebol, que faz o futebol ser o esporte mais popular do mundo. E a universalidade, qualquer jogo, em qualquer lugar do mundo é jogado da mesma forma. Ah, mas na segunda divisão, não sei o que, não tem. Bom, aonde tem, então que se coloque. Exatamente. E aí o que aconteceu? 2014 não teve, não tinha tecnologia suficiente, aprovada. Em 2014 no Brasil não teve. Foram marcados 15 pênaltis. 15 pênaltis na Copa do Mundo. Em 2018, 29. E aí eu me rendi porque é o seguinte, impossível que na Copa do Mundo do Brasil não tenha acontecido 29 ou 30 pênaltis. Claro. Claro. Eles aconteceram. Tu tá dando Só que um os árbitros não dado viram. que é irrefutável. Não aconteceu 15 pênaltis a mais em 2018 e 2014. É que em 2014 não tinha o árbitro de vídeo. Tá? E vários pênaltis foram marcados em 2018 com a utilização do árbitro de vídeo. Ou seja, isso aí fez com que as grandes ligas, só a Premier League não usa, por um conservadorismo inglês, lá, até porque lá, meu filho mora lá, enfim, Londres, o outro em Munique, os dois filhos fora, e também na Alemanha tem, mas sai o nome do árbitro embaixo, nem dos bandeiras sai, ninguém dá bola para árbitro. Nome, o que aconteceu, o cara fez ou não fez. Essa coisa é muito latina de brigar com a arbitragem, né? O anglo-saxão não tem muito essa cultura, mas a Premier League já vai colocar no ano que vem. Bom, nesse sentido, Marcílio, eu participei da CONAFUT agora, há 2 semanas atrás, lá em São Paulo. A gente ouviu palestra de representantes do Barcelona e do Atlético do Madrid sobre compliance, fair play financeiro e outros assuntos. E eles trazem justamente essa, digamos, visão. E mais ou menos fecha com o ano que tu comenta aí, que de 2010, a FIFA joga as regras de fair play financeiro, né? Comunica as regras de fair play financeiro e a partir dali começa a aplicar na Europa. Né? A gente tem vários exemplos de clubes rebaixados e punidos com perdas de pontos por falta disso. E, em paralelo a essa questão de aplicação de regras de fair play financeiro, vem o compliance e a questão de ética. Então, aquilo que se queria dizer, eu quero ganhar aos 49 com gol de mão impedido e roubado. Não ganha mais. Justamente agora a visão que eles trazem é que não, a gente diz quer... muito em Grenal isso, né? Eu quero ganhar deles com gol de mão. Justamente o peixe que eles... Ninguém pensava em vocês, palestrantes que eles nos queriam ganhar com gol de mão. É que essa visão aqui, ela tem que ser deixada para trás. Porque agora ela que a gente tem que... prejudica o negócio do futebol. Exatamente, ela prejudica o negócio como um todo, porque as pessoas têm que ganhar na regra do jogo. Tem que ganhar na justiça. Nós três tínhamos razão. Empresa nenhuma quer botar dinheiro num negócio que não seja... Ela não quer associar o nome dela num negócio que não seja limpo. Exatamente. Porque detona a imagem da empresa. Esse é o novo conceito que a FIFA quer trazer, que quer que seja absorvido, que o torcedor entenda que não se deva ganhar roubado. Se deva ganhar na regra do jogo. E aí tem o que se falava ontem como é que é o zagueiro do Flamengo, quando estava no São Paulo. O Rodrigo Caio. Isso, o Rodrigo Caio, que foi execrado, né, por ter dito que não foi a... Então eu vou dar uma história, né? Eu sou muito Então amigo. eles querem justamente que ocorra isso, que o futebol seja limpo, né? E só tirar aquela dúvida, para não voltar mais. Nós três tínhamos razão. Houve um jogo dia 14 de junho, naquele mesmo ano. Dia 13, à noite meu pai faleceu. Que eu acho que aí já era decisão quase de campeonato. Mas o jogo que eu teimei aqui, que foi o Carlos Martins que apitou, eu me lembro o Dalton entrando a passos lentos para ir falar com o Carlos Martins e tal. Até disse que o Carlos Martins não deu um pênalti. É que o REC é uma memória viva do não, futebol. Aqui, Glória 1, Grêmio 2, última rodada do turno, 30 de abril de 89,
8.510 o público, 7.213 pagantes. Árbitro, Carlos Sérgio Rosa. Mas o de 14 de junho já foi o decisivo, foi mais adiante. Exatamente. Aí já era o Silvio Oliveira. Claro, aí eu nem eu me tenho lembro, porque... foi a madrugada que meu pai faleceu e o Silvio Oliveira fez um minuto de Sim, silêncio. e é que se outro, eu lembro porque eu fiz o presidente Odoni chorar, eu estava lá em Vacaria, e os caras me enchendo o saco na arquibancada. Aí, Carlos Sérgio Rosa Martins, com Carlos Augusto Cruz, uma malinha carinhosa que está sendo assistindo. Que mala, né? Olha aqui, Justiniano Goulart, o outro bandeirinha. O Glória de Vacaria. Olha só que bom time, hein? Gasperim, Chimbica, que o Nobrinho entrevistou muito, Vladimir Juarez e o Francisco, famoso lateral esquerdo, Edmilson, Jair Branco, aquele que era cortador de cana, que jogou no Caxias, excelente jogador, começou com 27 anos a carreira, Edmundo, Rubinho e o Zé Cláudio, que hoje é motorista de Uber. Né? No São José também, né? No São José e no Inter. No Inter, No Inter. Que, Bom jogador. Segundo, não fica bravo comigo, Zé Cláudio, segundo o falecido João Becker, que por essas coisas da vida virou sogro da minha irmã, ele diz assim, uma hora estelionato, eu dei um porre no Zaque aí no Carvalho e enfiei o Zé Cláudio por uma fortuna para eles, na beira da piscina, lá em São Leopoldo. O Grêmio, Mazzaropi, Alfinete, Edinho, que estreava nesse jogo, tomou cartão vermelho, Luiz Eduardo e Elcio, que também estreava, Jandir, Cuca, Cristóvão Borges, né? Almir, Kita e Paulo Egídio. Mas esse time que quase foi rebaixado, nesse jogo que eu... Foi campeão da Copa do Brasil. Brasil. Do mesmo ano. 3 meses depois acabou campeão da Copa do Mas Brasil. é que aí o Grêmio tinha recebido vários reforços, né? Não Isso. era o Assis time que também iniciou começou o a jogar, campeonato. te lembra? Na primeira Foi. Copa Sim, do Brasil. mas aquele ano o Grêmio meteu 6-1 no Flamengo de Zico. Mas E era o Claudião treinador. Claudião. Voltando àquela essa questão do fair play na Europa, eu sou muito amigo, fiquei amigo pessoal dele, do Juninho Pernambucano. Ele foi para Los Angeles, quando saiu da Globo, e que a filha dele se formou lá em Los Angeles. Né? A filha mais velha, Giovanni, estava grávida, agora teve neném. Ele tem mais 2 filhas. E o Juninho, para quem não sabe, é o novo diretor esportivo do Lyon. Ele voltou. Que ele manda soltar e prender lá. Lá né? ele manda soltar e Sim. prender. O Nilmar foi muito bem lá também. Sim. E foi. O Fred jogou lá. O Fred jogou junto com o Juninho. E o Juninho me contou quando ele chegando lá, perto da grande área, ele chegou, ele juntou a perna, caiu para cavar a falta. E cavou. No que ele cavou a falta, e o juiz foi na dele, ele não me lembro qual outro time que jogava no Campeonato Francês. O time todo foi para cima do Juninho, de dedo em riste. Porque ele tinha... Fraudado. Tinha enganado o árbitro. O time dele, no caso. Não, o time adversário. O time adversário. Aí, bom, vai bater a falta. É o Juninho que ia bater, né? O Pirlo, para quem não sabe, o Pirlo, famoso Pirlo... Italiano, né? Multicampeão de Champions, os melhores batedores, disse que aprendeu a bater falta vendo o Juninho bater. O Juninho era impressionante para bater falta. Aquele jeito que ele batia. E o Juninho bateu e a bola explodiu no travessão. Os jogadores achavam que ele ia chutar a bola para fora, porque ele tinha fraudado, tinha levado uma bronca. Ele explodiu, bateu para valer. Bateu para valer, botou no travessão. Os jogadores foram para cima dele. Do time dele. Não, aí no intervalo, no vestiário, ele precisava ver a bronca que eu levei do jogador do meu time. Meu Deus. Ele disse, não faça isso aqui. Tá? Não faça, porque senão vão fazer conosco também. Não faz com os outros que não quer que faça com o time. E aí vai virar bagunça. Não faz com os outros que não quer que faça com o time. E essa questão cultural... é a mentalidade cultural da Europa. Justamente é que a FIFA quer agora trazer para o resto do mundo para tu justamente ter um jogo limpo. Exato. Né? Para a coisa não virar uma bagunça. O Juninho nunca mais enganei árbitro. Depois dessa enquadrada que eu levei dos meus companheiros dentro do Imagina a vestiário. revolta que os ingleses devem ter, então, daquele gol do Maradona de mão. Acho que até hoje eles devem falar nisso, então. Não, mas sabe que isso também faz parte da cultura anglo-saxã. Errou, passou. Errar humano. Passou. Eles não ficam remoendo. Sim. Negócio de 10, até 15, porque foi, 20 né? anos atrás, errou, o árbitro não viu. Quer ver? É a mentalidade deles. Agora, entende? nesse sentido, o VAR hoje, pelo menos, vai resolver uma parte dos problemas. Sabe quem é o grande nome no Campeonato Português? Quando sai a escala de arbitragem? Quem é o árbitro de vídeo? Não é quem apita o jogo.
Olha só. Os dirigentes brigam lá para saber quem é o árbitro de vídeo, não é o árbitro de campo. Que é o cara bem Esses dias Que é onde tem os lances mais capitais. Exatamente. O presidente... Então, essa é uma boa informação. O presidente do Porto... O cara virou estrela. O presidente do Porto esse tempo estava reclamando que o Benfica ganhou por 2 pontos nas últimas rodadas. O Porto perdeu uma partida tal, e o campeonato terminou no pau. E o Benfica, então, fez... Sabe aquele negócio? Faz um DVD... Só que o Benfica foi relatório. O árbitro de vídeo do jogo do Benfica, que não chamou o árbitro de campo para ver o pênalti do Penafiel, sei lá qual é o time, Vitória de Setúbal contra o Benfica, eu não me lembro qual é o time, estou dando um nome qualquer. Não é? Foi o mesmo que era o árbitro de campo no jogo do Porto, que não marcou um pênalti a nosso favor. Quer dizer, a questão... Ou seja, esse é falha, esse é ruim. Não, entende? Ele começa a buscar o erro do cara que é árbitro de vídeo, que foi árbitro de campo no outro jogo e errou lá contra mim, e agora errou a favor do Benfica, e vice-versa do Benfica, no negócio do jogo do esporte com o Porto. O árbitro de vídeo virou o principal da escala. Deixa eu te fazer uma... O próprio treinamento para o vídeo é diferente. Sim. Né? Sim. É diferente, o curso e o treinamento, ele mas é focado, ele é específico. Não pode. Por que não pode? Tem que ser árbitro em atividade. Deixa eu fazer mas uma... eles estavam pensando em colocar até... Não, mas isso não adianta, não adianta a CBF pensar. Isso é um protocolo da FIFA, né? A FIFA que estabelece quem pode ou não pode ser. Mas chegou a se especular isso, né? Que iam colocar. Eu até caso... brinquei, só falta colocar o Bernardoni. O Bernardoni já não enxergava quando apitava. Uma curiosidade aqui, uma pergunta para o Renato. O Bernardoni é gente fina. Uma pergunta para ti, Renato. Quando tu apitasse a Copa do Mundo, para o nosso orgulho aqui do Gaúcho, tu é orientado a falar inglês com jogadores ou tu falava português e eles que entendam ou não? Não, nós tem que falar inglês. Tem que falar inglês. Todo árbitro tem que falar inglês. Faz teste em inglês para poder ser árbitro da FIFA. O Simo quase morreu estudando inglês. Não tinha jeito de aprender inglês. Que é uma linguagem universal, vamos dizer assim. É a linguagem universal, não tem jeito. É a linguagem que unifica todos os idiomas. E aí tu faz um teste prático, como se estivesse num colégio. Faz teste todo. Comigo aconteceu, teve Bélgica e Holanda, jogadores belgas e holandeses, era como, Rijkaard, o time da Overmars, Bergkamp, eles falam tudo inglês. Todos falam inglês. Com exceção do Ilkaman, que na época, ele era, na hora de entrar em campo, ele foi lá, ele capitão do time. Ele entrava logo junto com a arbitragem, ele me cumprimentou, já veio falando espanhol. Ele era zagueiro do Barcelona na época. Entendeu? Como jogou 5 anos no Barcelona. Para ficar mais próximo. Não, e aí o mais interessante foi no jogo, aí eu optei depois nas oitavas, Suécia e Arábia Saudita. Bom, Suécia e Arábia Saudita não tem jeito. Aí já são línguas, mas o sueco todo fala inglês. Meu filho, que mora em Munique, fez o mestrado dele e o Arábia Saudita, alguns vão falar que jogam fora. Onde a Marta jogava, se encontrou com ela até em Yumi, ele fez lá no Instituto de Design de Yumi, ele fez o mestrado. Então, ele disse, lá tudo fala inglês. Né? Qualquer pessoa fala inglês na Suécia, porque o sueco é uma que chama de língua morta, né? Sim. E Suécia e Arábia Saudita. E aí veio, me lembro, o capitão da Arábia Saudita, era o número 13, cabelinho caurado, moreninho e tal, não me lembro o nome dele. E o da Suécia era o Johan Tern, que até foi expulso do jogo do Brasil na semifinal depois, lembra? Deu uma solada e tal, foi expulso. Aquele gol do Romário, 1-0, gol do Bebeto, né? O Bebeto foi com os Estados Unidos. Bom, aí foi 1-1, né, Brasil e Suécia, me fala. Não, o Brasil ganhou de 1-0. Mas teve um jogo que foi 1-1, né? Classificatório. O Brasil jogou 2 vezes naquela então Copa contra a Suécia. Isso. E aí o Johan Tern era o capitão do time, eram os 2 meio de campo, na hora de fazer o sorteio. Eu fui falar inglês com ele, comecei a falar inglês, ele se virou para mim num português lusitano, né? Dizendo assim, olha, pode-se falar normalmente, porque eu jogo há 5 anos no Benfica. Mas o outro não, o outro sueco, né? Aí eu fui falar com o cara do Arábia Saudita que em inglês. Aí ele se virou para mim, mas no português de brasileiro. Fala normal, eu sou casado com uma mineira há 13 anos, passo... que maravilha! Passo 3 meses por ano no Brasil. O árabe mesmo? O árabe. Era casado com uma mineira há 13 anos, falava português, mas de Brasil. E o Marcílio querendo se balaquear falando inglês. E eu me lembro que eu conversando com os dois, durante o jogo conversava, batia papo com um com o outro, e o Galvão, eu tenho a fita do jogo, né? O Galvão conversando com o Arnaldo, e o Arnaldo dizendo, o Marcílio, olha, fala, como é que ele fala? Fala sueco, ele fala inglês fluente.
Que bacana. Daí, Que história aí. Claro que eu falo inglês, mas ele fala inglês fluente, tá tranquilo, não precisa te preocupar. Claro, um falava um era português de Portugal, o outro falava brasileiro. Hein, Rec, se o Marcílio apitasse 500 jogos, nesse teria isso. Não ia acontecer. Não tem. Pô, Suécia e Arábia Saudita, os dois falam português. É muita coisa. E os dois capitães, hein? Os dois também já Os dois capitães. Talvez fosse escolhido O por isso. Johan Tern era o capitão da Suécia. Sim. O lateral esquerdo, número 13, que eu me lembro da Arábia Saudita, eu não me lembro se era o capitão ou não da Arábia Saudita. Poderia até olhar no... provável que fosse escolhido. E aí, olha, o árbitro é brasileiro. Pega o fulano, então, aqui, que fala português e bota de capitão para falar com ele. Muita gente mandou né? aqui a informação do Glória. Impressionante, o pessoal se preocupa, né, em nos ajudar. Eu agradecer o Felipe Assunção e outros telespectadores que mandaram aqui. Houve 2 jogos naquele ano. E um aproximava o Grêmio do título, que era esse de 14 de junho, mas o fatídico, o último jogo da fase classificatória, segundo turno, que o Claudião tinha entrado no lugar do seu Minelli, que foi o técnico bicampeão brasileiro treinando o Cláudio Duarte. E o Claudião entrou para salvar a pátria. Naquele mesmo dia entrou o Rafael Bandeira dos Santos também como vice-presidente de futebol. Faeco, que tinha sido campeão brasileiro em 81 com o Dourado. Aliás, um grande abraço ao Rafael Bandeira dos Santos. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Espero que não tenham gravado nada, né? Tá louco. Eu tinha um amigo meu com esse negócio. História do Neymar e me fichinha aqui. No intervalo. Viu, Marcílio? E tinha um amigo meu, muito conhecido na praça, que tinha uma namorada que ele pagava carnê para comprar sapato e coisa. Ele pagava o carnê, sabia? Amigo nosso aí. Depois eu conto para você. Olha, Internacional visita o Vasco, sexta-feira, 8h30 da noite, no Rio de Janeiro. Emerson Santos segue na defesa. Moledo não treinou hoje e só vai estar à disposição contra o Bahia na próxima semana. Patrick está novamente à disposição e pode começar contra o Vasco. Eu não estou entendendo essa de preservação do Nonato, porque depois só tem mais um jogo e é um guri. Então, só se o Odair tem curiosidade em ver o Patrick jogando de novo, porque preservação, convenhamos. Depois quero ouvir a opinião de vocês. A dúvida entre o D'Alessandro e o Guilherme Parede também não precisa preservar o gringo, né? Só tem mais uma partida antes da Copa América. Pô. Rafael Sobis, o substituto de Guerreiro no ataque. Em entrevista hoje à Rádio Grenal, Rodrigo Caetano voltou a afastar a possibilidade de contratar o volante Arangues e o atacante Romero. E até brinquei com o Rodrigo Caetano, né? Hoje é um dia de contar histórias. O Rodrigo contou quando o Fernando quebrou a perna dele jogando pelo Brasil de Farroupilha, estava vendido para a Espanha. Eu acho que eu estava nesse jogo, foi no Beira-Rio, vazio, pouca gente. Isso, contra o Brasil. Contra o Brasil foi... Eu não estava nesse jogo, eu acompanhei pelo rádio. Eu me lembro do... E já estava vendido para o Compostela. 1997. Coisa de fazer ele viajava 3 dias depois para o Compostela. 97. De fazer matéria na véspera, eu fui na casa dele. Tinha uma matéria de uma página pronta da alegria dele de ter ido para... E o cara me quebra a Agora eu só não entendi no caso de fratura, né, que é uma situação que se recupera, por que ele não conseguiu... Não, ele voltou a jogar. Ele voltou? Voltou a jogar. Mas a gente perdeu a chance de ser em alta performance. Ele era um atleta destacadíssimo. Né? Porque a fratura se... E ele jogava bem. Jogava bem. Também. E era jogador que pertencia ao Grêmio, estava cedido ao Brasil de Farroupilha para não perder o ritmo e acabou quebrando a perna. O Fernando do Inter quebrou a perna dele. E o Fernando, nós conhecemos bem lá, o Nobrinho, que ele foi um grande ano do Internacional. O Fernando era um dos melhores jogadores do Internacional e jogava limpo. Se fosse o alemão Anderson, nosso amigo lá, ainda vai lá, mas o Fernando jogava limpo. O Grêmio recebe o Fortaleza, sábado, 7 da noite, no Estádio Centenário, em Caxias. Parabéns, né? Não sei se foi o Telmo Zanini que fez a tabela, mas vou botar o coitado do Fortaleza jogar no inverno, em Caxias do Sul, às 7 da noite. Eu vou te dizer uma coisa. Leonardo... Não, alguém tem que jogar lá. Tem jeito, né? Pô. Não, mas que seria em Porto Alegre. Mas no inverno, coitado do Fortaleza, bota às 4 da tarde. Né? Leonardo Gomes deve atuar improvisado na esquerda, com Léo Moura entrando na equipe. Recuperado de entorse no tornozelo, Alisson retorna à equipe em princípio, né? Sem treinar ontem, Michel retomou os trabalhos hoje.
mas com alguma dificuldade ainda. Luan treinou normalmente e também pode ter condições de atuar. E David Braz já está em Porto Alegre para realizar exames médicos e assinar contrato, porém só estará apto a estrear em julho. Engraçado, o Grêmio tinha dado férias para ele tinha concordado com uma viagem que ele faria, e ele chegaria só, segundo o Duda Kreff, por volta do dia 20 de junho, antecipou a vinda. Diminuiu o tamanho das férias. Já voltamos. Que ele perdeu só 8 horas e 5 minutos. Eu estava contando uma história aqui, que eu fiz esse jogo, nós estávamos falando em neblina aqui no intervalo e tal. Acho que falamos até durante aqui o programa, que o Marcílio apitou um jogo em Caxias, não dava para enxergar nada, e aquele jogo eu narrei lá de baixo. E eu fiz um jogo internacional em Muniz Freire, em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Até que nasceu o Roberto Carlos. O sujeito queria me levar para passear, onde o Roberto Carlos tinha sido atropelado pelo trem, né? Eu disse, mas muda o quê? Se tu me disser que foi aqui, nesse ponto aqui, já está bom. Morrer aqui. Não precisa Nós nada. 4 aqui. O que vai Vou mudar? acreditar, né, pô? Nós 4 aqui já vimos muita coisa na vida, mas ninguém de nós viu o Roberto Carlos de bermuda, ele né? Não, isso aí Acho não. que ele queria que fosse atropelado também. Eu acho que ele queria. Mas eu fui numa rádio lá, que era toda ela de madeira, num segundo andar, só tinha aqueles bolachões do Roberto Carlos. Tocava Deve Roberto ser Carlos um o dia ídolo inteiro. da cidade, Não, mas né? Com tocava. certeza. A rádio tocava Roberto Carlos o dia inteiro. Eu disse, massagem. Eu adoro o Roberto Carlos, mas, pô, Roberto Carlos o dia inteiro não dá, né? Aí é para matar. Os botões da blusa. Olha, o pessoal, as pessoas até mais velhas que vão ao show dele, as mulheres adoram. Adoram mesmo. Ele de azul. Eu vou dizer o que eu acho do Roberto Carlos. Eu não gosto, mas eu respeito uma pessoa que faz sucesso há mais de 50 anos. Não se discute, né? Ele é bom. Tem músicas bonitas. Tem, né? claro. Pode até ficar um pouco mais repetitivo Sim, agora, mas é enfim. bom. Sabe que evidentemente, tem todos os seus méritos, tem todo. Senão não teria aquele programa todo ano na Globo, né, Marcelo? Todo ano, há anos aquilo ali. Eles mudaram, agora os outros cantam juntos. Sim, tem que fazer uma produção diferente, não pode ser tão repetir tanto, né? Mas eu, até a propósito de ídolos, né? Eu ouvindo a entrevista do Tite, eu sou implicante, eu já falei isso na Grenal e não falei aqui porque eu estava no jantar dos... Se não falasse, ninguém ia acreditar também, né? Bom, mas aí é o seguinte, aí eu fui na janta dos italianos ontem lá no Galpão Crioulo e tal, e não falei isso aqui, mas falei lá na Rádio Grenal. Eu vendo a entrevista do Tite, me lembrei do Pelé, mas na hora. O Tite conseguiu dar um depoimento que quem presta atenção nas histórias do futebol lembrou do Pelé. O Pelé era Pelé e o outro era o Edson. O Tite ontem deu uma entrevista dizendo que o Tite nunca vai superar o Adenor. Ah, não, aí não. Não, aí não. Ah, eu vou te dizer uma coisa. Mas, Ele fez uma ilação com a frase do Pelé. Eu, às vezes, sou Pelé, às vezes eu sou Edson. O Pelé, ele costuma falar sempre na terceira pessoa, naquele, como se chama o tom pleonástico, né? O tom pleonástico da terceira pessoa. O Pelé, não é eu. Sempre daquela forma pleonástica na terceira pessoa. Mas falando em Mas me lembrei do Pelé. e essa questão do Neymar, eu acho que as pessoas têm que separar a questão ídolo e a questão pessoal do jogador com a produção em campo. Eu acho que o Neymar tem que ser cobrado por aquilo que ele joga em campo. As pessoas ficam esperando o que o Neymar faz fora de campo, o que ele faz, o que ele não faz, se ele é exemplo, se ele não é exemplo. Eu acho que isso aí tem que ser deixado de lado e cobrar o futebol do jogador. Mas sabe qual é o problema? E em cima da produção dele dizer, olha, você tá bem ou não tá bem, tem que melhorar ou tem que melhorar. Mas fico idolatrando o jogador, fico se desiludindo com o comportamento que ele faz com isso, que ele faz aquilo. Eu quero saber se ele vai jogar bola, se ele vai produzir. Mas a questão é que de uns tempos para cá, ele não tem produzido. Mas isso que tem que cobrar. Esse é que é o problema. E aí, então... Aí junta tudo. Aí junta tudo. Se o Brasil for campeão da Copa América e ele jogar bem, passa batido. A coisa passa batida. Agora, se prepare. Se o Brasil perder essa Copa América. Vou perguntar pro... E vai ter pressão, porque joga em casa. Exato, vai casa. potencializar esse problema. Vou perguntar para o Renato Marcílio 3 coisas numa só. Isso agora virou moda, né? Eu posso fazer 2 numa?
3 coisas. Quem é o melhor comentarista de arbitragem do Brasil? Quem é o melhor árbitro em atividade do Brasil? E quem é o melhor árbitro de vídeo do Brasil? O Cruzeiro está perdendo no intervalo 1-0 e não está jogando nada. Eu vi um lance aí meio complicado, hein? Não sei se não foi pênalti em favor do Cruzeiro, não dado pela arbitragem. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Quero ratificar o que eu disse aqui. Teve um pênalti do Dedé que o juiz deu. E teve um pênalti que seria em favor do Cruzeiro, que o juiz não deu, quase igual. Eu estou com um monitor na frente, mas passou. Agora tem árbitro de vídeo e tudo mais para corrigir esses problemas, inclusive na Copa do Brasil tem árbitro de vídeo. Marcília, tem como responder essa questão? Comentarista de arbitragem hoje do Brasil, Paulo César de Oliveira. Melhor? Paulo César de Oliveira. O comentarista, o melhor árbitro em atividade do Brasil, quase no mesmo nível, mas um pouco à frente, o Rafael Claus. O Daronco está perto dele. Mas o Rafael Claus já está no Mundial Sub-20 agora, quer dizer... O Rafael Claus está apitando muito mesmo. Concordamos, eu concordo. Eu concordo ele também. entra em campo e o jogador já sabe que é ele, já entende, já criou aquela aura, Respeito, aquela imagem, aquele respeito. Mas ele cresceu muito, né, Marcelo? Muito. Cresceu muito. Então E árbitro de vídeo, ele começou muito bem como árbitro de campo e depois não confirmou. Ele foi para a Copa como árbitro de vídeo e está nesse Mundial Sub-20 como árbitro de vídeo. É que no Brasil ele não trabalha como árbitro de vídeo, porque ele é árbitro FIFA de nível. Mas no vídeo ele trabalha muito bem, que é o Wilton Pereira Sampaio. Agora, eu não coloco ele como o melhor árbitro de vídeo do Brasil, porque no Brasil ele apita no campo, pelo nível dele. Quer dizer, e os árbitros de vídeo, eu não faço nenhum levantamento de árbitro de vídeo, isso é bom, né? Eu não sou aquele campeonato português, saber quem é o árbitro de vídeo do jogo. Eu não estou preocupado. Sabe que esse Wilton Pereira Sampaio ele foi mal naquele Grenal, que o Grêmio reclama de 3 pênaltis. Ele realmente prejudicou o Grêmio e tal. Mas eu era fã desse cara. Também. Ele não manteve aquele nível que ele largou. Eu era fã dele. Mas é bom árbitro. E árbitro de vídeo, ele foi um dos que mais foi um dos que mais trabalhou na Copa do Mundo, 2018, e está agora no Mundial Sub-20 também. Bom, o que é que vocês acham que vai ser o campeão brasileiro? Será mesmo o Palmeiras ou vocês acham que... Eu acho que não tem é volta? Muito difícil. É campeonato longo, comprido, campeonato de resistência, campeonato de plantel. A diferença é essa, de elenco. A questão é essa, elenco, né? O Palmeiras... Sai um, bota o outro, cartão amarelo, vermelho, machucou e o time continua. E tem poucos craques, né? Ele tem muito bons, médio para muito bons jogadores, né? Mas ele não tem... Mas a questão é que a qualidade não cai. Muda Melo. Jogador, muda time, a qualidade não cai. Exatamente. Num campeonato de tiro longo, ele não baixa a qualidade. Eu acho que quando... Ele consegue manter qualidade, consegue seguir ganhando, consegue ganhar fora, que é uma coisa que os times colocam um time alternativo e fora não ganham, né? E o velho Filipão levantando taça. É que quando a fase é boa, o ruim vira regular, a regular vira bom, bom vira ótimo. Isso aí. Palmeiras está assim. Tá. Sai o Marcília, entra ele, sai ele, entra eu. Tá sempre a mesma o time coisa. está encaixado. Está encaixado. E e o time reserva, entre aspas, reserva, joga, treina da mesma forma que o titular. Exatamente. Então, quando tu tira um, bota o outro, não tem problema de adaptação ao modelo de jogo da equipe, ao sistema tático. Pega aquele Daverson, bota num time ruim, ele não joga nada. Ali ele joga. Até porque ele é louquinho. É, louquinho. E ali ele joga. Para controlar o Daverson e o Felipe Melo, o Filipão deve ser no psiquiatra toda semana. Não deve ser um vestiário. Só a minha única dúvida do Palmeiras, do ponto de vista da questão de gestão financeira, de receita e despesa, ele está 61% da arrecadação de TV, pela questão do pay-per-view, né, está entre 4 clubes, né, que é Corinthians, Palmeiras, Flamengo e São Paulo. Então, ele está nesse pacote que recebe maior. Ele tem a gestão
ele tem parte da gestão, uma gestão compartilhada lá da arena deles ali, que eles conseguem ter um resultado melhor. Eles conseguiram ter um contrato de naming rights que os outros clubes não têm, mas não é um valor significativo. Parte da receita deles ali vem do empréstimo ali da tia da Crefisa, né? Quer dizer, todo esse gasto que eles têm ali, será que ele é sustentável ou essa conta vai aparecer mais adiante? Eu acho que essa é a minha única dúvida da questão de bem... sustentabilidade financeira, porque é muito fácil falar, eu tenho 3 times titular, mas e a conta para pagar isso? Essa é a minha única dúvida da questão do Palmeiras. A questão do Palmeiras é que todo mundo associa o Fluminense, que tinha uma... Unimed. A Unimed. E a Unimed saiu e o Fluminense quase quebrou. É diferente. Estava comentando na vinda com o REC, eu fiz o MBA de Gestão Executiva de Esporte da Fundação Getúlio Vargas, de 1 ano. Eu fiz na Unicinos, a gente discutiu muito esses números. O FGV FIFA CIES, que ele é FGV compartilhado com a FIFA e com o Centro de Estudos Esportivos de Neuchâtel. E agora eu estou fazendo o curso de tutor, que a FGV me convidou para ser professor, mas tem que passar o curso de tutor. E se discutiu muito essa questão na área na disciplina de gestão financeira, gestão estratégica e gestão de patrocínio, marketing. Para ver se isso tem sustentabilidade. É bem diferente. O Cruzeiro, por exemplo. Né? O Cruzeiro tem um passivo que como é que busca? O Cruzeiro é problemático. O Cruzeiro é empréstimo. O Cruzeiro exatamente. É dinheiro que tu não investe, é dinheiro que tu gasta. O Atlético Mineiro... Foi campeão da Libertadores. Esse Crefisa não é uma nova Parmalat, Renato? Não. É diferente. O Palmeiras se estruturou. Sim. O Palmeiras se estruturou administrativamente como gestão, uma gestão profissional, né? Uma gestão hierarquicamente bem estabelecida, executivos em todas as áreas. Porque os salários são altos, né? Mas tem receita para isso. Tem jogador que está sendo devolvido para a China que o salário era mais de R$1 milhão. E que quase não jogava. Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart. Então, ali tem um movimento de gestão muito competente. Né? E eles alongaram o perfil da dívida, já com o Paulo Nobre. E o Paulo Nobre já recebeu todo o dinheiro que ele tinha colocado lá dentro, não tem mais um centavo. O Palmeiras foi pagado do Paulo Nobre. Né? O caso da Crefisa é patrocínio, ou seja, é um dinheiro que ela coloca mais que o mercado paga, mas é um dinheiro dela, ela bota o dinheiro onde ela quiser. Ali é o patrocínio. Mas os jogadores são do Palmeiras ou são da Crefisa? Não, Palmeiras. Diferente do Fluminense, em que o Fluminense tinha o passe, pagava o jogador, mas só que legalmente os direitos federativos é do clube. Quando o Fluminense caiu fora, olha aqui, meu R$1 milhão que era do Fred agora é problema teu, tá? Sim, entendi. O Palmeiras não tem isso. Mas o Marcílio está dizendo uma coisa interessante, doutor Elvio. O empréstimo do dinheiro do Palmeiras para com o banco, Crefisa, né? Crefisa. A Crefisa é 1% ao mês. Não, em valores muito abaixo do mercado. Então, que não quebra um lado e o outro lado ganha o dobro. Não, a Crefisa cresceu demais depois que passou a patrocinar o Palmeiras. Porque é toda a ligação que tu faz. Lá. Toda a ligação que tu faz. E os clubes europeus sabem muito bem como é que eles trabalham muito bem dessa forma. A fidelidade, de trazer o torcedor, de utilizar a marca. Sim. Enfim, o Barcelona tem 30 mil sócios na Ásia, no Japão. Imagina. Por que o sócio do Japão? Porque é do Barcelona, entende? O Real Madrid agora fez 2 contratações. Vocês não souberam? 2 contratações de peso agora o Real Madrid fez. Para poder atender as demandas do clube, que virou o melhor do mundo, o maior do mundo, e substituiu o Manchester United, inverteu de posição. O Real Madrid, mesmo tendo perdido, passou a ser o número 1 do mundo e o Manchester United o segundo maior clube do mundo. Sabe, foram as 2 contratações que eles fizeram na faixa de 150 mil euros por mês. Mas isso é pouco, é barato, né? Eles levaram a gerente de marketing geral do Chelsea e o superintendente geral de marketing do Manchester United. Ou seja, nós primeiro vamos trazer 2 profissionais do mercado, que lá é empresa. Para buscar mais lá dinheiro. Funciona como uma empresa. Entendi. Tem ações em bolsa. Tem que dar lucro. Premier League tem que dar lucro. Trouxeram 2 profissionais na faixa de 1 milhão e quase 2 milhões de euros por ano para trabalhar, porque, esses vão me trazer, sei lá, 100 milhões
Porque agora eu vou contratar jogador. Eu não vou contratar na frente e gastar sem saber o que eu tenho. Sim. É diferente, sabe disso? Claro. A mentalidade deles é diferente. Eu tenho que ter uma fonte. Profissional. É uma gestão profissional. Eu tenho que ter recurso. Os clubes da Premier League são todos empresas, por lei. Na Espanha, só 4 não são, porque conseguiram provar que eram autossustentáveis sem ser empresa, que é o Real Madrid, o Barcelona, Sevilha e eu acho que do País Basco, o Atlético Bilbao. São esses 4 que conseguiram provar que são autossustentáveis como clubes associativos, como são no Brasil, mas eles têm uma estrutura profissional. É por isso que as coisas lá estão funcionando de uma forma totalmente... A gente olha isso, é um outro mundo, completamente diferente do nosso. Vamos ver o recado do Luiz sobre as melhores panelas do mundo. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa de saúde da Friggold. Hoje nós vamos falar aqui sobre a sua alimentação. Você sabia que o óleo da fritura, aquela gordura saturada, faz muito mal para a sua saúde? Aumenta o colesterol ruim, desenvolve o diabetes e principalmente, gente, você pode ter um infarto ou AVC, porque aquela gordura saturada acaba entupindo as veias ou as artérias. É por isso que a gente está trazendo para você as panelas Friggold, que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Essa tecnologia alemã, ela faz com que você possa preparar qualquer alimento, o que você imaginar, sem nada de óleo. É isso mesmo, não vai mais o óleo no preparo do alimento. Gente, olha que promoção fantástica que a gente preparou para você. Você vai receber na sua casa a nossa panela grande. É uma panela grande para você ter na sua cozinha, com a tampa, com a borda de silicone. Panela média, olha que legal essa tampa. Ela tem uma borda de silicone. Então, se você deixar a panela cair no chão, não tem perigo nenhum, não vai quebrar a sua tampa. E outro detalhe interessante das panelas também é que é o seguinte, ó. Você vai receber 2 alças de silicone para você poder tirar a sua panela do forno ou do fogão também. Agora, gente, se você tem um fogão de indução, as nossas panelas e a nossa frigideira, você pode usar tranquilamente no seu fogão de indução ou então no fogão a lenha ou no fogão. Você escolhe o fogão que você quer preparar. Você vai poder preparar omelete, panqueca, ovo frito que as crianças gostam de comer, aquela batatinha frita que as crianças adoram também, o seu peixe, você costuma fritar o peixe no óleo? Esquece, a partir de agora você vai preparar o seu peixe nas nossas panelas sem nada de óleo. Gente, basta você tomar uma decisão. Olha, eu resolvi, eu não quero mais usar o óleo, eu quero trazer qualidade de vida aqui para minha residência, eu quero ter qualidade de vida para minha família, então ligue agora. 4003 4220 de qualquer capital do país ou nas cidades metropolitanas. Se você estiver no interior do estado, você pode ligar 0 operadora, o código da sua região e o nosso número 4003 4220. Também nós temos o nosso 0800 que já está no seu vídeo. Então você pode escolher, mas o que você não pode fazer é ficar sem ligar. Liga agora, 4003 4220, você receberá essas panelas na sua casa, você não vai mais usar o óleo e na hora da limpeza você vai limpar somente com papel toalha. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas, é só ligar, 4003 4220. A Friggold esperando a sua ligação, 4003-4220, é isso aí, 4003-4220. E a Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello, há 19 anos, serve a tradicional culinária italiana aqui em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria. São 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello atende no almoço de terça a domingo, na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais. Piatto Bello e no Instagram, Galeteria Piatto, Piatto com 2 T's. SOS Empregador Doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707. SOS Empregador Doméstico, tudo junto.com.br. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado.
Ligue Televendas 34666133, fast.com.br. E o Renato Marcilli, que está com muito, vai investir no paraíso. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. Liga para o Laíre e vai sair negócio. Ou compra o terreno com a casa, ou só o terreno e depois faz a casa, mas liga para o Laíre, não deixa de ligar, o telefone está aí na tela. Nem falamos de seleção brasileira. Só para terminar rapidinho aquele assunto Sim. que eu estava comentando, que eu fui buscar aqui os 10 maiores, última relação, 10 maiores clubes do mundo hoje, pela ordem. Real Madrid, Manchester United, Bayern de Munique, Barcelona, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham e Juventus. 6 ingleses, 2 espanhóis, 1 alemão e 1 italiano. Há 3 anos atrás, o Javier Tebas, que é o presidente da Liga, La Liga, né? Na Espanha, ele esteve aqui na Sojipa fazendo uma explanação. E ele disse, 3 ou 4 anos, ele disse, se os outros países europeus não se profissionalizarem e não abrirem os olhos, a Premier League, em 5, 6 anos, olha, está quase, hein? Em 5, 6 anos, vai se tornar a NBA do futebol. Porque o nível de profissionalismo deles ele levantaram a régua demais. Mas nós aqui melhoramos, né? Não, as gestões do Brasil melhorou, mas o nível na Inglaterra simplesmente é de outro patamar, é tudo clube, são donos, são fundos americanos. O presidente do Tottenham, do Liverpool é americano, do Chelsea é o russo, do Tottenham é americano, é o fundo americano, dono de 2 ou 3 franquias de basquete, hockey, não sei o quê, lá. Enfim, eles são administrados como empresas, de cima a baixo, do presidente ao porteiro, CEO, executivos de todas as áreas, tem que trazer resultado, tem meta. É uma empresa. O Manchester United tem 800 funcionários, 180 no departamento de marketing. Como é que não vai ser uma empresa? Brasil hoje, contra o Catar. É um caça-níquel, Rec. Vai ganhar de 5-0, pronto. Doutor El. Bom teste aí para começar um pré-copa aí. E o Felipe Mediolaro vai ficar na reserva hoje. Uma boa vitrine. Baita vitrine. Domingo aqui, contra Honduras. Amanhã à noite a seleção brasileira já estará aqui. Na sexta-feira treina no CT do Grêmio, no sábado no Beira-Rio, domingo o jogo. Obrigado, Marcílio. Obrigado, doutor Elfo. Eu que agradeço. Nobrinho, amanhã 19 horas tem mais. Hoje 4-0 o Brasil contra a França, torneio de Toulon. Um dos gols, um golaço do Matheus Henrique. Até amanhã.